Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um conteúdo no canal do Fábio Fidelix e como você viu na capinha do vídeo, o destaque será o Luizinho Freitas, né? O Luiz Felipe Freitas, narrador esportivo da Cazé TV, porque no último sábado, né, ele narrou a partida com exclusividade, né, pela Cazé Argentina e Suíça pelas quartas de final, vitória dos argentinos por 3-1 na prorrogação. E ele está sendo acusado, né, nas redes sociais, por torcedores, né, por muitos brasileiros aí que secam a seleção da Argentina, inclusive jornalistas, colunistas. Então ele está sendo acusado, entre aspas, de ter torcido, né, para a Argentina, de ter puxado muito o saco ali do Lionel Messi, aquela coisa toda. E eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Peço a sua colaboração aqui com o canal do Fábio Fidelix, fazendo a sua inscrição aí de graça, deixando o seu like no vídeo se você gostar desse conteúdo. Bom, como eu disse em outro vídeo, a Cazé TV ela está muito exposta, né? Ela nunca teve uma exposição tão grande como nessa Copa do Mundo, porque em 2022 eram apenas 22 jogos, estava no início do projeto, muita gente não conhecia a Cazé. E até hoje, né, muita gente sabe da Cazé, mas não acompanha os jogos. Mas, como temos praticamente metade dos jogos exclusivos e jogos importantes dessa Copa do Mundo no YouTube da Cazé TV, então tem muita gente chegando agora, né, para acompanhar, porque não tem outra alternativa, não tem a TV aberta, foi o que aconteceu no sábado, né, 2 jogos exclusivos na tela da Cazé. E aí, então, tem gente que nem conhece, né, Luizinho Freitas. Outro dia teve crítica aqui ao Raoni Pacheco, de uma colunista do jornal o Globo, até trouxe também esse destaque aqui no canal. Enfim, então acusaram o Luizinho de estar torcendo para a Argentina, puxando o saco, é Messi, é não sei o quê. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe, né? Nunca viu uma transmissão do Luizinho Freitas, ou conhece muito pouco. O Luizinho, sem querer defendê-lo aqui, mas já defendendo, né, nesse caso, o Luizinho ele faz isso em todos os jogos. Ele exalta todas as seleções, os grandes jogadores do futebol mundial nessa Copa do Mundo. Então ele faz isso com o Lionel Messi, ele faz isso com o Mbappé, da França, ele faz isso com o Haaland, né, enquanto o Haaland esteve na Copa do Mundo, menos o jogo do Brasil, né, eu vou falar sobre isso também, no jogo contra o Brasil. Então ele faz isso com o Cristiano Ronaldo. Então ele é assim, é o estilo do Luizinho Freitas. Então cada narrador tem o seu jeito de contar, né, de narrar os fatos, os jogos de futebol, os lances, os gols. Então é isso. Messi, um dos maiores jogadores do mundo e tal. E que é a realidade, né? O Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol. Para muita gente, o Messi está abaixo do Pelé, né? Tem muita gente que tem essa opinião. Então o Messi é um excelente jogador, sem dúvida alguma, está fazendo uma belíssima Copa, já foi muito bem na Copa anterior, quando a Argentina foi campeã, diante da França. Cristiano Ronaldo, grande jogador, Mbappé, excelente jogador, então o Haaland, né, realmente um finalizador incrível. Então é o estilo do Luizinho, ele exalta. E o Luizinho é o seguinte, meu time é o Palmeiras, pode estar jogando Palmeiras e Mirassol no Campeonato Paulista, Palmeiras marca um gol, ele narra do mesmo jeito que se o Mirassol fizer o gol de empate, né? Ele narra do mesmo jeito. De um time pequeno, um time grande, a não ser nos Jogos do Brasil, né? Quem está acompanhando pela Cazé TV já conhece mais o trabalho do Luizinho. Nos Jogos do Brasil, ele praticamente nem narrava os gols que o Brasil tomava. Mesmo os gols do Haaland, né? Era, nossa, gol da Noruega, Haaland e tal. Então, nos Jogos do Brasil ele é diferente, mas ali estavam jogando Argentina e Suíça. Não era o Brasil contra a Argentina. Eu vi muita gente, até jornalistas dizendo aí, nossa, eu tinha que fazer igual o Galvão, a gente tá com saudade do Galvão, porque o Galvão torcia contra a Argentina, né? Aquela frase que o Galvão criou, né? Aquele bordão que virou moda aí no Brasil. Né? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda, né? Acho que é esse o bordão aí do Galvão Bueno. Se não for exatamente isso, me corrijam aí nos comentários, mas acho que é isso mesmo. Que aliás eu nem acho muito legal esse tipo de coisa. Porque rivalidade Brasil e Argentina, ela sempre existiu. Sempre existiu. Mas com Galvão Bueno na Globo, nessas últimas décadas, essa rivalidade ela foi turbinada, né, com essa frase do Galvão Bueno. Só que o Galvão, ele fazia isso nos jogos entre Brasil e Argentina, quando o Brasil vencia os hermanos, né? Mas se é um jogo Argentina e outra seleção, que não seja o Brasil, nem o Galvão fazia esse tipo de coisa, né? Ficar torcendo contra a Argentina, só quando tinha o enfrentamento, né, entre brasileiros e argentinos. Então, o Luizinho Freitas é assim.
É o estilo, e cada um tem seu estilo. O Paulo Andrade tem o estilo dele, o Everaldo tem o seu estilo, o Guga Villani, o Nivaldo Prieto, o Theo José, o Luciano do Vale tinha o seu estilo, o Silvio Luiz tinha outro estilo. Então, cara, não adianta essa coisa de querer. Ah, não, parece que tem que ser tudo igual ao Galvão, né? Vai passar, acho que daqui a 30, 40 anos vai ter gente ainda ali, oh, mas tem que narrar igual ao Galvão. Por que tem que ser igual ao Galvão? Por que não pode ser o Luizinho Freitas? Eu vou citar um do rádio aqui que eu conheço, o Nilson César, acho que muita gente conhece, é um narrador da Jovem Pan. O Nilson tinha essa característica, né? Podia estar jogando lá Corinthians e Goiás, né? Ele narrava o gol do Goiás do mesmo jeito que ele narrava o gol do Corinthians. Tem outros narradores que não. Tem narradores da capital de São Paulo, quando jogam Corinthians e Vasco da Gama, ele vai narrar o gol do Corinthians com aquela vibração e do Vasco nem tanto. Você liga nas rádios do Rio de Janeiro, eles quase nem narram gols dos times adversários das equipes do Rio. Né? No Rio Grande do Sul também tem aquela coisa mais fanática pelo Grêmio, pelo Internacional, né? Aquela coisa. Então, são características, são estilos, e cada um tem o seu. Né? Cada estado tem a sua característica, cada rádio também pode ter a sua característica. Então não tem essa questão, né? Ah, ele estava torcendo para a Argentina. É porque a pessoa não conhece. Acha que, né, viu pela primeira vez ali o Luizinho narrando. Nossa! As pessoas podem criticar outras coisas, né? Que ele grita demais ou não. A voz, eu acho legal, gosto do Luizinho Freitas, acho que ele é uma coisa realmente que surgiu aí nos últimos anos, sensacional na narração esportiva. Considero ele, nos últimos anos, poucos anos, né, que eu acompanho o trabalho dele. Na TNT eu não acompanhava muito, já vi alguns vídeos, né? Na TNT ele era um pouquinho mais comedido, né? Na TNT, na Cazé ele explodiu mais, né? Porque narra os principais eventos, é o número 1. O cara mais badalado da Cazé TV é, sem dúvida nenhuma, o Luizinho Freitas. Então ele se soltou mais ainda nessa questão da vibração, que para muita gente é só grito. Eu não penso assim, eu acho que ele narra pra caramba, né? Identifica jogadores, conhece tudo, conhece todas as seleções, fala vários idiomas, né? Você vê nas coletivas, não precisa nem de tradutor. Ele faz, o cara tá falando em alemão, ele vai lá, traduz, francês, traduz, inglês, então nem se fala. O cara fala, sei lá quantos, 4, 5, 6 línguas. Então, o Luizinho é um cara completo, narra várias modalidades esportivas. Nossa, até na medalha de ouro da Rebeca na Olimpíada de Paris, em 2024, ele arrebentou também na narração, foi de arrepiar realmente aquela medalha de ouro da Rebeca. E narra futebol americano, narra tudo, o que pintar. Se tiver Fórmula 1 na Cazé TV, ele vai narrar também. E as emissoras estão de olho, tanto é que a Globo quis contratar o Luizinho. A Globo tentou tirar o Luizinho Freitas da Cazé quando criou a GE.TV. Ele seria o narrador esportivo da GE.TV. Depois o Luizinho preferiu, né, ficar na Cazé, porque a Cazé deu oportunidade, né, da vida do Luizinho, que era ali um narrador da TNT Esportes, mas na TNT você vê, tem André Henning lá, difícil, né? André Henning já está há muitos anos como titular, ele dificilmente teria a possibilidade de ser um titular lá na TNT Esportes. Então a Cazé deu tudo para ele, todas as condições, né, para ele narrar os principais eventos, e que eventos, né, que a Cazé vem adquirindo aí nos últimos anos, tudo que você imaginar, né? Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Olimpíada. Então, meus amigos, é isso, Luizinho Freitas está fazendo muito sucesso, e essa coisa de criticar porque está torcendo é porque as pessoas não conhecem. O Luizinho, ele realmente faz isso, ele exalta os grandes jogadores, as grandes seleções, mas fica a impressão para quem não conhece, né, que o Luizinho estava torcendo para a Argentina, e nós temos esse público, né, no Brasil que torce contra a Argentina, né, que seca a seleção da Argentina, e com certeza não gostou, né, do que acompanhou, do que ouviu, né, na transmissão do jogo de sábado entre Argentina e Suíça. Eu já não tenho esse problema, né? Eu não fico secando a Argentina. Claro, o Brasil infelizmente está fora da Copa do Mundo, então eu torço para aquele que joga o melhor futebol, né, vencer. É sempre assim. E os grandes jogadores eu acho que tem que ser exaltados, sim, não importa, não precisa ser brasileiro, né? Ah, só os brasileiros? Não. O Vini Júnior fez uma bela Copa, mas o Brasil ficou pelo caminho. Fazer o quê agora? Temos aí essas 4 equipes nas semifinais. Daqui a 2 dias só teremos os 2 finalistas, no domingo a grande decisão, no sábado o 3º lugar, e eu acho que os craques realmente eles devem
receber aí um tratamento diferente nas narrações esportivas, né? Os grandes jogadores, não é toda hora. Pô, estamos vivendo um momento incrível nessa Copa, né? Provavelmente a última Copa do Messi, a última Copa do Cristiano Ronaldo, o Mbappé já não, né? Pode disputar aí mais 2 ou 3 Copas, né? Tem idade para isso. São talentos do nosso futebol, né? Do futebol mundial, né? Não só do nosso futebol, mas do planeta, que eu acho que devem sim ser reverenciados. Um abraço, até a próxima, tchau.